Olá, hoje o Parlamento com Deus vai falar da falta de desejo sexual e também da compulsão pelo sexo, problemas que podem atrapalhar a vida de solteiros e casados. Para falar sobre esse assunto, convidamos Marluce Neri, que é sexóloga e terapeuta de casais, o psicólogo Jorge Reis e a deputada Graça Pereira. Sejam todos bem-vindos ao Parlamento com Deus. Marluce, queria começar com você, já que você é sexóloga, e a gente vai falar de compulsão sexual, de frigidez, de falta de desejo. O que é a compulsão sexual? Como é que a gente pode perceber a diferença entre um simples desejo ou uma vontade mais aguçada e essa compulsão que você não consegue controlar? Então, nós estávamos conversando aqui em off, né, sobre essa questão desse equilíbrio. Né? Quando o indivíduo ele tem um número elevado de fantasias, né, e essas fantasias podem levar à vida real com uma frequência sexual muito grande e que causa algum tipo de prejuízo para ele e para o outro, a gente já está falando de uma compulsão. Não é? Então a gente pode começar a conversa por aí. O que sai do padrão. E a gente não pode falar aqui de normalidade, porque o que é normal para um ou o que é certo para outro, a gente não pode estar aqui falando de quantidade. Não é? Mas quando esse comportamento ele se torna prejudicial para si e para o outro, não é? No caso, se ele tem um número elevado de parceiros e ele tem um casamento, não é? Então ele começa a prejudicar esse casamento. E para partir para uma compulsão, a pessoa, e aí a gente vai estar falando aqui sobre alguma patologia, a pessoa ela deixa de ser producente, né? Ela não produz mais dentro do trabalho e ela começa a a ficar só, né? A ter uma vida solitária. Que ela não consegue mais parar de pensar na realização desses desejos, né? Ela não passa a tem buscar outro a todo objetivo, momento, né? esse desejo dela. A todo momento ela busca... Eu só, antes de chegar na compulsão sexual, acho que seria interessante, assim, vício assim, de professor, né, que nós pegássemos assim, um contínuo, né, que já que a gente está falando da fase do desejo, como sendo a primeira fase do ato sexual, né, que é de desejo, excitação e orgasmo. Né. Antigamente tudo era frigidez, né, e impotência. Hoje em dia, na terapia sexual, é dividido em fase de desejo, fase de excitação e fase de orgasmo. E essa fase de desejo, ela sai desde a pessoa que tem aversão sexual ou fobia sexual, a pessoa que tem um hipodesejo sexual, a pessoa que tem um desejo sexual, entre aspas, normais, uma hipersexualidade, né, ou pessoas que teriam, e até no outro extremo a compulsão sexual. Então seria importante ver desses extremos, e esses dois, tanto a aversão sexual quanto a compulsão sexual, esses dois sim poderiam ser considerados uma patologia a partir do momento que eles trazem sofrimento, não só para a pessoa, como para, geralmente, o companheiro ou a companheira que está junto. Né? E como disse a doutora, isso é o mais importante, é que ela perceba que isso está interferindo na sua vida pessoal e na sua vida conjugal. Né? Verdade. Mas se for uma opção, a abstinência, e a pessoa se sentir bem, aí não há problema nenhum, já não é uma patologia. Então, no CID-10, que é um catálogo de doenças, ele fala do transtorno sexual, e eu gosto muito dessa definição, que ele fala, transtorno sexual é você não ter condições de ter uma vida sexual como você gostaria. Né? Então, não é o médico, não é o psicólogo, é você. Então, se isso for uma opção, e se você, a partir do momento, até mesmo um casal, chega um momento da idade que eles chegam a um acordo de não ter vida sexual, se isso for em comum, ótimo, né? Para eles. Porque esse é um acordo do casal. Isso que é o mais importante, a comunicação. Né? É interessante, quando se fala de abstinência, num mundo que glorifica, e dentro da nossa cultura, tanto a questão sexual, né, a questão de liberdade, né, do ficar, é complicado isso. Então, assim, não é uma patologia se a pessoa entende, não estou falando do casal, mas a pessoa entende. Ela é solteira, ou ela é divorciada, ou ela é viúva, não queira compartilhar a vida sexual. Extremamente normal até aí. Dentro do casamento, já que se propõe nesse acordo conjugal, né, que se desfrute dessa intimidade sexual, aí sim, não é? Até a própria Bíblia, ela fala... A Bíblia fala isso. A Bíblia fala, se você, enquanto casado,
Para orar ou para... Você pode se separar para orar, mas com o consentimento dos dois. Quer dizer, esse consentimento é mútuo, né? Então é perfeitamente normal. Agora, se você está dentro de um casamento, onde o acordo é intimidade sexual e um resolve não ter mais esse tipo de intimidade, o outro quer, aí começa, aí não tem não há um bom negócio, quer dizer, esse acordo está sendo quebrado, não é? E por que não se faz sexo? E aí a gente começa essa investigação. Você pode estar diante de uma disfunção, não é? Normalmente quando o casal chega ao consultório, ele já está formada a crise nele. Ah, mas a minha esposa, ela não tem orgasmo, ela não tem o próprio desejo, né? Que antecede, claro, o orgasmo, o desejo, a excitação, o orgasmo. Porque muitas vezes a pessoa pode ter uma vida sexual, pode praticar, né, ter a relação e não chegar ao orgasmo e mesmo assim ter o desejo independente disso. Exatamente. Né? Aí a gente vai para uma outra questão, que é uma disfunção, que é a anorgasmia, que a gente não vai entrar aqui, né? Mas assim, há então algum prejuízo para esse casal. Então ele vai procurar ajuda, tanto da disfunção, ou seja, algo não está funcionando, então vai ao médico primeiro para ver se fisicamente está bem, se é questão hormonal, para poder esse casal se ajustar novamente. É só isso que você falou, é fundamental, né? Tanto nesses dois extremos, tanto na fobia, na abstinência ou na fobia sexual, como na compulsão sexual, é importantíssima essa questão da intervenção do médico. Porque como nós sabemos, isso é uma comunicação. Assim como nós estamos tendo uma comunicação aqui, o nosso corpo também tem uma série de comunicações que são feitas através dos hormônios. Sem dúvida. E a partir do momento que tenha ou um tumor, ou um déficit de testosterona, hormonal, então é fundamental que um casal, assim como hoje em dia, homens que têm disfunção sexual, o primeiro passo é mandar para um cardiologista, porque isso pode ser uma questão cardíaca, da mesma questão, um casal ou uma pessoa que não está tendo nenhum desejo sexual, pode-se fazer uma investigação maior, que pode ser alguma coisa da ordem orgânica. Então é fundamental. Preciso descartar exatamente essa possibilidade coisa fisiológica. Né? Mas quando é o contrário, ao invés de uma abstinência, ao invés de uma falta de desejo, quando o desejo é exacerbado, quando é uma coisa assim fora do limite, e aí começa a partir para traições ou para outro tipo de atividades que vão, no final, elas vão até destruir uma família. Aí é a hora também do tratamento. Exatamente, como qualquer compulsão, né, que vai levar a transtorno não só para a pessoa, e como nós falamos aqui, um detalhe fundamental é que isso traz sofrimento para a pessoa. Na hipersexualidade, na hiperatividade sexual, essas pessoas geralmente elas não falam de sofrimento. Ainda mais dentro dessa sociedade que fala tanto nessa questão normalmente, sexual. Quando se falava em compulsão, se falava muito em bebida, né, droga. E hoje a gente já fala na compulsão também no sexo. E a compulsão, justamente, a compulsão sexual, ela é comparada com essa questão, né? E o doutor Jorge colocou bem a questão do balanceamento, do equilíbrio dos neurotransmissores, por exemplo. Às vezes a pessoa está dando um curto-circuitozinho lá, né, nas substâncias neurais e acontece que a atividade então sempre sexual... tem que buscar um médico, né? Sem dúvida. Além do psicólogo. Exatamente. Olha, essa investigação, né, só rapidinho, essa investigação, quer dizer, nessas três coisas que nós falamos, essas três causas, né, primeiro a questão dessa busca imensa, né, exacerbada pelo prazer, né, então, pelo prazer, há algo errado, porque esse prazer pode não ser buscado, por exemplo, com a parceira, e aí vai para fora, e vai para a internet, e a coisa nesse sentido. A segunda, por um comportamento mal adaptado, por exemplo, ele aprende que essa busca de prazer é para, vamos dizer assim, tranquilizar uma ansiedade, medo, a solidão. Então, essa investigação inicial é importante, né? E a terceira questão é essa do balanceamento aí químico, né? Então, é importante investigar, entendeu? Porque há jeito. A pessoa não nasceu assim, então ela pode, dentro dessa investigação, manter um casamento, né, dentro de uma sexualidade saudável. Então, isso que você falou, né? Essa primeira parte orgânica. Isso. Né? Essa parte social, que às vezes você pode nascer tanto no extremo, que é da dificuldade de ter desejo sexual,
numa família ou numa sociedade muito repressora. Exato. E isso é valorizado, é o culto à virgindade, o culto. Não estou questionando se a pessoa é que tem o direito de escolher se vai ter vida sexual. Estou falando do culto. Sim. E da mesma forma esse culto a ter uma sexualidade de uma forma promíscua, sem nenhum cuidado. E esse outro fator, né, quer dizer, então o social, que é esse da cultura, que pode tanto inibir como incentivar, e esse psicológico, que aí eu gosto muito daquela cena do filme do Woody Allen, né, que é o desencontro na comunicação, que tem uma cena, ele no terapeuta sexual, se queixando exatamente dessa questão do desejo. Quantas vezes você faz sexo? Quase nunca, 3 vezes. E aí ela também está no terapeuta dela, se queixando da mesma coisa. Quantas vezes você faz sexo? Quase sempre, 3 vezes. Então, essa falha na comunicação, que na maior parte, no nosso caso, né, nós que somos psicólogos, é essa falha na comunicação em que nós temos que intervir, né? E principalmente na visão de que cada um, porque são 2 pessoas que trazem uma cultura, às vezes uma vem de uma cultura mais repressora, a outra vem de uma cultura mais que estimula isso. Exato. E vai ocorrer esse desencontro, né, que vai trazer... E casamento, quer dizer, todo relacionamento, a gente sabe, ele pontuou bem, né? Nós temos 2 famílias de origens diferentes. Imagina que essas famílias de origem também têm suas famílias de origem. E aí forma esse bolo, não é? E quando há um desequilíbrio muito grande, tem que buscar a terapia. Sem dúvida. Ajuda, né? Buscar ajuda. Né? Porque a tendência, normalmente, é responsabilizar o outro. Não é? Então, assim... ele não quer, ela não gosta. Ou quer demais, né? Ou ele quer demais. É um exagero. Agora, acho que isso ele que tem fantasias que eu não concordo. E é interessante... é interessante que, assim, quando chega no consultório, normalmente o problema não é sexual. Eles vão para tratar de algo sexual... É a comunicação, então é a família repressora, essa família de origem que não deu base para que essa pessoa pudesse desfrutar dessa sexualidade saudável. Às vezes até a falta de tempo, excesso de trabalho. Foca, né? Quer dizer, tira de foco essa sexualidade que precisa ser exercida dentro de um casamento, né? Com todo equilíbrio. A gente está falando de equilíbrio aqui, até é perigoso, não sabe o que é equilíbrio para um para o outro. Mas foca no trabalho. Né? Equilíbrio para cada um. Mas foca no trabalho, ou às vezes foca... em algum momento... Ele se fixa em alguma coisa, seja no trabalho. Então. E por que está fugindo, né? Sim. Se não há essa sexualidade, por que está fugindo? Então, essa investigação é tão importante. É preciso saber que, muitas vezes, a origem do problema não é a relação sexual, né? É só um reflexo de outros problemas. Exatamente. Mas eu focaria mais no sexual. E até porque é o motivo, né, do programa. É o motivo, né? Porque a gente fala dessa questão da liberdade, do direito das pessoas terem uma vida sexual, da forma que elas desejarem, mas nós sabemos que o sexo é alguma coisa prazerosa. Sem dúvida. Eu fui dar uma pós-graduação em um outro estado e era um curso para pastores. E eu não sou evangélico, eu falei, como é que eu vou falar para pastores? E a primeira coisa aí eu fui pesquisar na Bíblia, e a primeira coisa que eu cheguei na aula lá é perguntando, quem inventou o sexo? E aí todos me responderam assim... Unânimes, Deus criou o sexo. Né? E aí eu falei, nas Sagradas Escrituras tem alguma coisa contra o prazer? E todos também responderam que não, pelo menos lá. E eu falei, então é esse ponto que vai ser o nosso, que nós vamos ter em comum. E o curso foi até muito bom. Então, voltando a focar na questão da sexualidade, eu acho que tem uma questão fundamental, que são as falsa queixa de inibição do desejo. Que você colocou assim, de botar culpa no outro, muitas vezes as mulheres, né, não só por estar aqui com 3 mulheres, mas... Até porque somos maioria, né? Maioria, Cuidado, mas as mulheres são acusadas, né, e até estatisticamente se diz, né, tem a questão cultural também, que elas teriam baixo desejo sexual, mas o que eu vejo no meu consultório também, até um livro do Master Johnson, que eu gosto do título muito interessante, que é incompetência sexual. Incompetência sexual, não é impotência sexual. E a partir do momento que essa vida sexual se torna totalmente desprazerosa, essa pessoa vai começando a perder o interesse. A falta de desejo é natural, é uma consequência. É uma consequência. Tem a questão da dor, que nós sabemos, que também muitas vezes não é uma questão de dispareunia, não é uma doença, mas é uma falta de estimulação sexual. E a partir do momento que você sente dor,
dificilmente você vai querer sentar. Se essa cadeira aqui me provocasse dor, eu ia pedir para trocar essa cadeira, eu ia pedir para consertar essa cadeira, mas eu ia sentar em outro lugar. Então, tem uma série de fatores que fazem com que, no caso das mulheres ou no caso dos homens, perca-se o desejo, porque essa relação não está sendo prazerosa do jeito que você gostaria. Até porque se o homem tratar uma mulher como rainha, com certeza ele vai ser tratado como rei, né? É verdade. Bom, gente, a gente precisa fazer um pequeno intervalo e a gente volta falando sobre as compulsões e a falta de desejo também, o que é possível fazer para tratar essa situação, mas no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí.